Graça e paz, queridos, amém? Povo bonito, como é bom estar aqui com vocês. Formato diferente, bem moderno, bem jovem mesmo. Mas o nosso físico já está desgastado, mas nosso espírito ainda continua jovem, amém? Glória a Deus. Eu vou ler para vocês o que Carol me pediu que eu falasse, viu? Foi tanta coisa que eu falei, meu Deus, como é isso? Falei, Carol, ela me convidou e falou, tia, vê aí o tema para os jovens, eu vou estar enviando. Ela me falou primeiro aqui na igreja, eu falei, depois tu envia para mim, porque eu não vou realmente lembrar. Ela colocou sobre esse ano, as metas, os sonhos, as expectativas, o que já estamos plantando nesse início de ano, com as nossas decisões. No Senhor, mesmo que pareça impossível, é possível. Foi quase uma carta, né? Mas, orando ao Senhor, eu senti o desejo de compartilhar algo com vocês. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Salmos 1. Bem conhecido, né? Todos nós já ouvimos, já conhecemos o Salmo 1, mas nessa noite o Senhor tem algo a dizer ao nosso coração mais uma vez. Gostei da claridade aqui. A gente, né? Já passou por uma certa idade, a gente tem dificuldade de enxergar. Amém? Todos abriram, por favor. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá o fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcha, tudo quanto realiza prosperar. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como as palhas que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação do justo, pois conhece o Senhor o caminho do justo, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Esse Salmos, até hoje, eles não sabem realmente quem foi o autor, né? Uns dizem que foi Davi, porque ele escreveu a maioria dos salmos, mas ainda não se sabe, né? Mas ele é bem interessante, como todo salmo, e ele é bem pra gente, pra crente, né? Pra jovem. Eu queria meditar com vocês neste salmos hoje. Eu coloquei como título da mensagem: no Senhor é possível. Eu sei que quando começa o ano, nós já estamos no meio do mês de fevereiro, mas quando começa o ano, a gente sempre projeta, ou a gente sonha com algumas coisas para o ano. Todos nós fazemos isso. Que bom que a gente faz, e tem que ser feito mesmo. Você tem que projetar, você tem que sonhar, porque isso é prova que você está vivo. Quem não faz isso é quem já morreu. Mas quem está vivo tem que sonhar. Quem está vivo tem que projetar. E eu não sei vocês, mas eu mesma escrevo lá várias coisas. Eu tenho de vários anos, coisas que eu já consegui realizar, outras que ainda não. Mas é importante que a gente faça isso. E o Salmo 1, o Salmo 1, vai trazer como é que a gente consegue, né, viver esses sonhos, como a gente consegue prosperar no Senhor. Que fora dele a gente não consegue, só vai ser planos vazios. Em outras versões fala bem-aventurado, não fala abençoado, né? Fala bem-aventurado em outras versões. Bem-aventurado, na minha já traz algo mais explicativo, né? Abençoado com felicidade. Bem-aventurado e abençoado é a mesma coisa. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz, mas não aquela felicidade passageira. Feliz, aquela felicidade que mesmo independente da circunstância que a gente está vivendo, a gente é feliz, mesmo faltando algumas coisas, o coração da gente está em paz. Então, bem-aventurado ou abençoado com felicidade é o homem
Aí ele vai dizendo, que tipo de homem? É qualquer homem? É de qualquer jeito? Que a gente consegue a felicidade? Que a gente consegue ser bem-aventurado? Que a gente consegue ser abençoado? Não. Para a gente conseguir isso, nós precisamos realmente seguir a palavra do Senhor. E ele vai trazendo, bem-aventurado, feliz é o homem. O homem que não segue o conselho dos ímpios. Ele começa desse jeito. Feliz é aquele que segue os preceitos de Deus, que obedece a sua palavra, que consegue ouvir a voz do Senhor. E que em primeiro lugar, ele não segue o conselho dos ímpios. Ele não segue os conselhos dos ímpios, daquelas pessoas que são más, que são perversas, que não vivem a vontade de Deus. Então, para que a gente possa ser feliz, e para que a gente possa projetar, planejar e sonhar, e que nossos planos dê certo, nós temos que estar alinhado com a vontade de Deus, vivendo o projeto de Deus para as nossas vidas, mas também não ouvindo conselhos de pessoas ímpias. Tem pessoas que vai dizer para você que nada, esse negócio de igreja, que nada, esse negócio de pai e mãe aconselhando, você tem que ser feliz mesmo. Eles têm outro tipo de felicidade. E aí muitas pessoas aconselham que nada, menina, você é tão nova para casar, isso é besteira. A vida é sua, faz do jeito que você quiser. Tem pessoas que vão aconselhar a gente assim, aconselhar vocês dessa forma. E você não pode ouvir esse conselho, porque esse é o conselho de uma pessoa ímpia. Que negócio de igreja, você é tão jovem, vai curtir a vida. Sai por aí. Uma noite de carnaval, você dentro da igreja. Esse é o conselho do ímpio. Você tem que aproveitar a vida. A vida passa tão rápido, você ainda é jovem. Então, a palavra do Senhor diz, você vai ser feliz se você não ouvir conselho do ímpio. Você vai ser bem-aventurado, você vai ser abençoado se você ouvir o conselho, não ouvir o conselho de pessoas más, perversas, que não têm a presença de Deus. Porque elas só vão lhe aconselhar para o mal. Elas só vão querer que você se afaste da vontade de Deus. E a gente ouve, muitas vezes até dentro da própria família, pessoas que são da nossa família aconselham desse jeito, que nada, principalmente as mulheres, né? Nos dias que a gente vive hoje, que nada, menina, você não pode casar não, você tem que estudar. Não estou contra o estudo não, queridos, mas você vai casar como se casamento fosse algo ruim. Mas o casamento é projeto de Deus para o homem. O casamento é bênção de Deus para o homem. Você pode viver de qualquer jeito, você ainda é novo. Então, primeira coisa, se você quer ser abençoado, não ouça conselhos de pessoas ímpias. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um tio, pode ser quem for. Se não está alinhado com a palavra do Senhor, não ouça. Porque a gente pensa às vezes que alguém que era para proteger a gente, que era para falar e orientar a gente na palavra, às vezes fala coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Então, mesmo que seja alguém que representa uma figura de autoridade para você, mas se não estiver alinhada com a palavra do Senhor, rejeite o conselho. Segundo, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho do ímpio, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Quem tem influenciado a tua vida? Quem tem sido aquela pessoa que você tem como referência nos dias atuais? Essa pessoa que tem sido referência, que hoje a moda é que influenciador é profissão. Se apresenta assim, né? Fulano de tal é influenciador. Fulana de tal está te influenciando de que forma? Vai para suas redes sociais. Olhe, quem são as pessoas que você segue? Porque as pessoas que você segue, de alguma forma, vai te influenciar. A forma que você fala, a forma que você veste, a forma que você se comporta. Quem são os teus influenciadores? São pessoas que estão aliadas com o Senhor, aliadas com a palavra do Senhor. São pessoas que amam você de verdade, que te conhecem de verdade,
Ou são as pessoas que estão na mídia que você acha que é o máximo, porque elas já alcançaram fama, e você acha que porque elas alcançaram fama, elas são felizes? Porque muitas vezes a gente acha que porque a pessoa é rico e famoso, ele é feliz. Mas a segunda palavra que nós estamos lendo agora, quem é feliz é que realmente medita no Senhor, que realmente faz a vontade do Senhor, que realmente conhece ao Senhor. Aí você vê muitas dessas pessoas ricas, poderosas, famosas, cometem suicídio. Mas elas não tinham tudo aquilo que o mundo proporciona? Não tinha vários maridos, várias mulheres, vários relacionamentos? E por que são infelizes? Porque para a gente ser feliz, para ser abençoado com felicidade, a gente precisa seguir esses conselhos que está aqui no Salmos 1. Não pode, seu projeto de vida, o seu projeto do ano, os seus sonhos, não pode estar fora da vontade de Deus. Por mais que você ache que é lindo, mas não vai fazer mal a ninguém. Mas pergunte: Senhor, é a tua vontade? É o que tu tem para mim? É o teu desejo? Porque a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final é final de morte. Então a gente precisa realmente se alinhar com a palavra do Senhor. E a gente precisa desejar e confiar nesse Deus. Terceiro, não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores. Então, você vê que alguém não é servo de Deus, que alguém vive em pecado, não serve para você, não pode lhe influenciar em nada, em nada. Pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Não se sentar com os zombadores é partilhar, compartilhar, ou achar que aquela pessoa que ela faz é normal. Tem gente que vive uma vida totalmente no pecado. Você não precisa conviver com essa pessoa, você não precisa ter comunhão com ela, você precisa sentar com ela. Claro que todo mundo que está aqui no mundo, a gente vai ter que conviver. Meus colegas de trabalho, pessoas da faculdade, pessoas da escola, você vai ter que conviver com essa pessoa. Mas comunhão é algo diferente. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Eu não posso ter comunhão que não deseja, que não pensa do mesmo jeito que eu. Eu não posso compartilhar coisas, sentar com essas pessoas que para elas o pecado é coisa normal, que para elas ter relação fora do casamento é algo normal. Eu não posso ter comunhão com essas pessoas. Eu não posso me sentar com elas, porque elas zombam de Deus, elas zombam da palavra de Deus, elas acham que obedecer a Deus é bobagem, é besteira. Então essas pessoas realmente não servem. Eu não posso me sentar com ela. É sobre isso que a palavra está dizendo. Claro que eu não vou agora a partir de hoje eu sou crente, eu não falo mais com ninguém. Não, é você ter comunhão com pessoas que são ímpias, que são pecadores, que zombam de Deus, que zombam da sua palavra, que desobedecem a sua palavra, que acha natural ter vários parceiros sexuais, que acha natural o homossexualismo, que acha natural desobedecer pai e mãe, que acha natural falar mal das outras pessoas. Então essas pessoas, elas zombam de Deus, e eu não posso ter comunhão com elas. Eu preciso ter comunhão, eu preciso me sentar, eu preciso estar junto de pessoas que pensam do mesmo jeito que eu, que amam a Deus, que desejam a sua presença, que vive e sonha os sonhos de Deus, não o contrário. Então eu jamais posso me assentar com essas pessoas. Eu preciso amar a Deus, eu preciso ter comunhão com quem tem comunhão com o Senhor, quem busca santidade, quem busca pureza, quem vive uma vida em Deus.
Porque senão, daqui a pouco, até eu estou achando que é normal. Quando eu convivo muito com pessoas que acham que tudo é normal, eu vou achar também que é normal. O que é que tem? Não tem nada não. Não tem nada a ver isso aí, isso é besteira. E aí a gente começa, cada dia mais, sendo influenciados por pessoas assim. E quando você vê, você já está igualzinho a ela. Por isso que a Bíblia aconselha, não se assente na reunião dos zombadores. Não tenha comunhão com essas pessoas. Não deseja aquilo, viver do jeito que elas estão vivendo. Porque a forma que elas estão vivendo está desagradando o Senhor. E a gente não pode ter esse tipo de comunhão. Aí continua. Ao contrário. Como é? As pessoas felizes de verdade, né? O que elas fazem para poder ser assim? Sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Elas têm prazer em estar no culto. Elas têm prazer de ler a palavra. Elas têm prazer de ouvir alguém falando de Deus. Elas têm prazer. Elas têm um tempo onde elas vão ler um versículo e meditar. O que essa palavra está falando comigo? De que forma essa palavra está falando ao meu coração? Porque muitas vezes é imposto para nós. Não, tem que ir para o culto dos jovens. Você tem que ir para o culto. Mas você tem prazer? Porque você fica esperando o sábado chegar para dizer, não, eu vou estar com meus irmãos em comunhão, vou adorar junto. Você tem prazer em estar aqui no domingo? A gente precisa ter prazer nas coisas do Senhor. Os grandes homens de Deus, aqueles que demonstravam amor pelo Senhor, eles tinham prazer. Davi, ele dizia que esperava o dia de estar na casa do Senhor, de prestar um culto ao Senhor, dele desejava esse momento. E nos últimos tempos a gente tem desejado tantas coisas. A gente deseja que o culto acabe logo para a gente ir para casa, mexer no celular. A gente deseja dormir até mais tarde, mas a gente não tem prazer em estar na presença do Senhor. Onde Ana Beatriz está é um lugar chamado Cidade Refúgio. É um local que foi criado para receber a igreja sofredora. A igreja, não só a igreja perseguida, mas a igreja sofredora. Mas dentro dessa igreja sofredora tem muita gente da igreja perseguida. E essa cidade lá é para essas pessoas da igreja perseguida. Pessoas que desejam, pessoas que andam quilômetros para ter o prazer de ouvir a palavra. Pessoas que apanham, que sofrem, porque elas desejam ouvir a palavra. Mas quando a gente tem tudo de forma tão fácil, o desejo da gente some. Mas se você quer realmente ser feliz, você realmente quer ser abençoado com felicidade, você precisa pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ter prazer. Me dá prazer na leitura da palavra. Me dá prazer em conhecer a tua palavra. Me dá desejo por estar com meus irmãos, adorando, exaltando o teu nome e buscando esse tempo em ti. É isso que nós temos que ter prazer, meditar nessa palavra. Aí você pode dizer assim: mas eu sou tão jovem, tem as meninas aqui que são adolescentes, estão começando agora. Mas isso não impede de você se achegar a Deus. Isso, a sua pouca idade não é empecilho para que Deus fale com você. Muitos homens de Deus começaram assim como vocês na adolescência. O rei Davi começou assim na adolescência. José começou assim na adolescência. Na fase ainda criança, depois na adolescência. Esse amor que você pode sentir por Deus, que vai queimar o seu coração, esse desejo pela sua palavra, não é só pouca idade que vai dizer se você pode ou não se achegar ao Senhor. Mas é só o desejo por Ele. Dizer: Senhor, queima no meu coração, queima essa vontade, queima, Senhor, essa vontade no meu coração. É como a árvore plantada
margem de água correntes. Dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas nunca murcham nem caem. É como uma árvore. Ele está trazendo que é como o quê? Uma árvore. Uma árvore, você sabe, né? Ela tem a sombra, ela tem as folhas, ela tem o fruto. E ela está plantada onde? Não num lugar seco, não num lugar deserto. Às margens de um rio que corre. As margens, o rio Nilo, que é lá no Egito, foi onde começou a maioria das civilizações. Ele era extremamente, até hoje, poderoso por isso, porque tudo que se plantava às margens do rio Nilo, nascia, crescia. Então eles tiveram muita produção. Então tudo que se planta perto, todas as grandes civilizações nascem onde? Próximos aos rios, porque a água vai fazer essa função de prosperar a cidade. Um lugar que não tem rio, que não tem água, dificilmente vai conseguir prosperar. Então a gente precisa estar perto de quem? Desse rio. O rio representa o quê? Jesus Cristo, o seu Espírito Santo, que vai nos alimentar, que vai nos regar, que vai nos encher da sua presença. Então nós seremos como uma árvore plantada. Uma árvore plantada. Olha que coisa linda. Em margens de águas correntes. Ou seja, não é de qualquer água, é águas que correm, que geram vidas, que traz vida para a gente. E suas folhas dá fruto no tempo apropriado. Dá fruto no tempo apropriado. Quanto mais nós estamos perto de Deus, mais o nosso fruto vai ser um fruto no tempo certo, na hora certa e algo apropriado. O fruto é a essência daquilo que a gente é. Aqui está falando de frutificar no sentido de prosperidade, mas também do fruto no sentido da nossa essência, do nosso caráter, do fruto do Espírito, do amor, da paz, da alegria, da bondade, de você olhar para o outro, de você ter compaixão do outro. Está falando desse tipo de fruto. Então, quando nós estamos em Deus, quando nós estamos no Senhor, quando o seu Espírito habita dentro de nós, a gente consegue produzir esse fruto. Em qualquer época, em todo tempo, não, no tempo certo, na hora certa. Mas também está falando do fruto da prosperidade. Você como árvore, você também vai abençoar outras pessoas. Você também vai fazer com que outras pessoas sejam abençoadas pela sua vida. Você é feliz, mas você também consegue fazer com que o outro experimente dessa felicidade. É isso que é produzir o fruto na estação certa, cujas folhas não caem. Olha que coisa linda. Dá fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham. As suas folhas não murcham. O testemunho da sua vida vai ser sempre visível a todos. O seu testemunho vai ser sempre visível a todos. Isso quer dizer que suas folhas não murcham. Sempre vai estar verde. Sempre vai estar na cor certa. Quando a gente está perto de Deus. Quando a gente está perto da sua presença. Quando a gente vive uma vida de santidade. Quando a gente vive uma vida de temor ao Senhor. Quando nossos projetos estão alinhados com o projeto dos céus. As nossas folhas não murcham. Nós vamos sempre estar verdes. E a gente vê, porque muitas pessoas começam bem, depois eles começam a mudar, as folhas já não estão tão bonitas, eles já não conseguem frutificar em Deus, eles começam a murchar, o culto já não agrada tanto, já não vem mais à igreja. Por quê? O que está acontecendo? Será que parou para ouvir os conselhos dos ímpios? Será que outras pessoas que não são da parte de Deus estão influenciando? Será que está sentado na roda dos escarnecedores e por isso não consegue viver essa vida em Deus? E aí eu queria trazer para vocês alguém que viveu desse jeito, alguém que viveu dessa forma, como o Salmo 1 está dizendo aqui para a gente.
Eu pensei de falar de Davi. Eu falei, ele provavelmente pode ter escrito Salmos, né? Deve ser, eu vou falar um pouco sobre ele, porque ele viveu tudo isso em Deus, mesmo sendo ungido rei, mas no tempo certo ele foi coroado, e ele esperou no Senhor, e ele sempre fez, não para que o homem visse aquilo que ele estava fazendo, mas para o Senhor. Mas aí eu falei, vou falar de José. José era sonhador, né? Então, como a gente vai falando de sonhos, de projeto, José sonhou. Ele sonhou na sua adolescência, várias vezes ele teve vários sonhos. E não foi do jeito que ele pensava, mas o Senhor cumpriu os sonhos de José. Aí eu falei assim, eu vou procurar um versículo que está falando sobre a vida de José. E aí eu achei algo tremendo, que eu queria que a gente fosse para Gênesis. Gênesis capítulo 49. Jacó, ele vai abençoar todos os filhos, né? Os 12 filhos dele. Jacó primeiro abençoou os filhos de José, depois abençoou os filhos dele. E aí no versículo 22, eu não lembrava mais essa passagem. Olha que coisa linda, está projetando aí? José é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avança por sobre o muro. Que coisa tremenda! Ele é o Salmo 1, é o Salmo 1. José é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avança por sobre o muro. Você quer avançar no Senhor? Você quer que os seus projetos e planos que você está pensando, que está no seu coração, dê certo? Seja plantado perto de águas puras. Esteja com pessoas que te levem para perto de Deus. Se afaste de pessoas que não querem o seu bem, que vai te influenciar para o mal, que vai te tirar da presença do Senhor. Mas busque a presença do Senhor. Viva uma vida de obediência. José, ele sonha. Os irmãos dele ficam com inveja dele, vende ele para o Egito. Na casa de Potifar, ele começa a trabalhar. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que José fazia prosperava. Olha, tudo que o versículo continua, o capítulo continua dizendo: tudo que você fizer prosperará. José conseguiu isso, ele prosperava em tudo que ele fazia. Ele multiplicou a riqueza do seu dono. E aí mais uma vez ele passou por uma provação. Mas ele era firme no Senhor, ele era firme na palavra. Ele era uma árvore plantada junto a águas puras. E quando veio, porque ele poderia dizer: ah, Senhor, eu faço tudo certo. Eu faço tudo certo, Senhor. E agora fui vendido pelos meus irmãos. Mais uma vez eu estou aqui na casa de Potifar, eu faço tudo certo. E agora a mulher dele me levanta a calúnia, eu vou ser preso. Mas ele sabia em que ele cria. Ele conhecia o Deus que ele servia. Por isso que a felicidade independe da circunstância. José estava bem. Ele poderia dizer: eu quero morrer, eu estou depressivo, eu estou ansioso. Que hoje a moda é essa, né? Qualquer coisa, a mãe não deixa a filha dormir fora de casa, na casa da colega, as meninas já se cortam. Eu digo isso porque eu sou professora e é esse tipo de coisa que a gente vê. E José não. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi ser escravo em uma terra que ele não conhecia. Lá ele trabalhou como se fosse para ele, o Senhor prosperou. Porque quem está plantado junto a águas puras, tudo que ele fizer prosperará. Mas uma vez ele foi jogado dentro de um presídio, de uma prisão. E a palavra do Senhor diz que o carcereiro, ele
se encantou com José. E José, naquele lugar, ele tinha chave. Ele governou naquela prisão, até o dia que o Senhor tirou da prisão. Ele dorme como prisioneiro e acorda como governador do Egito. Os sonhos de José se cumprem. Ele ajuda a sua família. Ele vê o seu pai e seus irmãos se curvando perante ele, que agora era o governador, o homem mais importante do Egito. Acima dele só o faraó. E aí quando o pai dele, que tem um reencontro com ele, que achava que ele estava morto, que volta e reencontra com ele lá no Egito, e o pai dele consegue conviver com ele alguns anos, e na hora da sua morte, ele disse: eu preciso abençoar meus filhos. E chama José, chama todos eles, todos os 12, os patriarcas, todos eles. E para José ele fala sobre isso. Você é uma frondosa árvore, ou seja, uma árvore bela, que se pode ver de qualquer lugar. Ou seja, uma árvore que as folhas estão impecáveis, não tem folhas murchas. Você é uma árvore bela, porque você está plantado numa fonte de águas puras. Quem era essa fonte? Era o Senhor, o Deus de Jacó, que era o mesmo Deus de José. Deus que ele amou, o Deus que ele foi fiel nos momentos mais difíceis da vida dele. Ele foi fiel a esse Deus. Ele poderia ter jogado a toalha, como se dizem por aí. Ele poderia ter falado: eu fiz tudo certo, eu sou jovem, eu sou bonito, não tem nada não, ninguém está me vendo, eu vou ter um caso com essa mulher mesmo, com a mulher de Potifar. Não, ele continuou fiel ao Senhor, porque ele estava plantado no Senhor. Ele confiava nesse Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele se relacionava com Todo-Poderoso. Ele tinha prazer no Senhor. Com certeza ele ouviu muitas vezes o pai dele, mesmo que ele foi vendido tão novo, mesmo que ele ainda era um adolescente, mas ele com certeza ouviu o pai dele dizendo como o avô dele, como Abraão saiu da sua terra, como Deus usou a vida de Abraão, como ele chegou em Canaã. Com certeza Jacó falava para ele das coisas tremendas que o Senhor fez com ele. Com certeza a pessoa que influenciou José não era a modelo da internet, não era o jogador famoso de futebol que se tem mais de 10 mulheres, cada dia está com uma, não era a cantora. Não, quem influenciou José era o homem de Deus, o pai dele, um servo do Senhor. E ele aprendeu desde cedo a viver sobre a vontade desse Deus. Uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. Nenhum muro é capaz de conter aquelas pessoas que vivem no Senhor. Nenhum muro é capaz, nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância é capaz de conter. Se você estiver em Deus, querido, se você buscar o Senhor, se você alinhar os teus projetos com os projetos de Deus, com os sonhos de Deus, você vai ver se tornar essa árvore. E a sua vida, assim como a de José, vai abençoar outras vidas. José salvou toda a sua família. José fez com que o Egito prosperasse, todo aquele país prosperasse, porque ele estava no Senhor. Talvez você não vai ser governador, mas você vai ter um destaque, porque essa promessa, essa palavra foi para José, mas essa palavra também é para mim e para você, todos aqueles que temem ao Senhor, todos aqueles que vivem a vida em Deus. A gente pode viver o Salmo 100 ou o Salmo 1, se a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração. Tudo quanto realiza, prospera.
Tudo quanto faz prospera. Tudo quanto faz dá certo. Aqui não está falando só de riqueza, mas está falando de todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação do justo. Pois conhece o Senhor o caminho do justo. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Esse conhecer, claro que Deus conhece o caminho de todos, o futuro de todos. Está falando de relacionamento. O Senhor se relaciona com quem é justo, com quem o busca, com quem o serve. E é isso que Ele tem para mim e para você. Eu não sei quais são os teus sonhos para esse ano. Eu não sei quais são os teus desejos. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Esse sonho, esse desejo seu, esse projeto seu de vida, está alinhado com o desejo de Deus? Está alinhado com a vontade do Senhor? O Senhor aprova esse sonho seu? Esse desejo seu? Esse desejo seu é egoísta? Esse sonho seu é egoísta? É só para você? Ou realizando esse sonho, você vai ser como a árvore que vai dar fruto, muitos frutos, e outras pessoas vão poder usufruir desses frutos. Outras pessoas vão ter acesso a esse fruto que você vai gerar. Pergunte para você. Mas eu não fiz plano nenhum. Estou deixando a vida me levar. Vida leva eu, como se dizem por aí. Não faça isso. Sonhe mesmo. A Bíblia diz que o sonhar é do homem, o realizar é o Senhor que realiza. Projete, deseje. Você acha que quando a oportunidade chegou para José, ele disse: não, Faraó, não posso não. Não, ele aproveitou. Ele dormiu como um presidiário e acordou como um governador. Ele aproveitou cada minuto daquilo que foi disponível para ele. E ele governou. E ele abençoou o Egito, abençoou a sua família. E o teu nome dele até hoje é conhecido. Que eu e você possa sonhar os sonhos de Deus. Que tudo que a gente faça seja para a glória de Deus. Para que o nome dele seja engrandecido através das nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vou convidar o pastor Marcos aqui.